Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um CompoCast, o seu podcast sobre música, sobre composição musical e outras coisas. Nós estamos aqui sempre apoiados pelo SECAM, o Centro Codesso de Aperfeiçoamento Musical. Pois bem, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que atravessou a minha trajetória musical. Esse termo, atravessou a minha trajetória musical há quase 10 anos atrás. Era o ano de 2014. Eu hoje gostaria de falar com você, então, a respeito do núcleo da minha música. E o minha aqui não é minha André, é sua, é de quem for enquanto compositor. Então esse podcast hoje, ele tem assim um teor, e tem um endereço muito claro. Ele é muito assim para compositores. Hoje a gente vai falar diretamente para as pessoas que estão criando música, que são compositores. E então, assim, quando eu digo qual é o núcleo da minha música, não é a música do André, mas da figura do compositor. E esse termo núcleo tem a ver com aquilo que está realmente no centro, aquilo que está fazendo ou formando, melhor dizendo, a essência daquilo que compõe. Bom, antes de entrar diretamente nesse assunto que parece um pouco ou um tanto quanto estranho, difícil de entender, deixa eu te contar essa experiência. Eu vou te contar duas experiências. A primeira experiência, ainda em 2006, eu estava na graduação em composição. Eu já havia passado em 2001, mas eu perdi meu pai nesse ano e tive que interromper os meus estudos na graduação e retornei à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, em 2005, refiz o vestibular, refiz as provas, passei, e lá eu estava em 2006. E uma questão assim que ficava rondando a minha mente era a questão seguinte: que tipo de compositor eu sou? Eu escrevo música contemporânea? Eu escrevo música barroca? Eu escrevo música clássica? Eu sou um compositor romântico? Eu sou um compositor neoclássico? Eu sou um compositor minimalista? Eu ficava me perguntando e eu queria muito encaixar-me em alguma dessas definições. Era muito importante para mim. Naquele momento, obviamente, um jovem de 20 e pouquinhos anos, estas perguntas, nesse momento da vida ainda tão difícil de responder, essas perguntas tão difíceis de responder, eu queria me enquadrar em alguma coisa. Não é essa pergunta que eu estou me referindo, quando eu estou dizendo ou quando eu estou perguntando qual é o núcleo da minha música. Não é em qual categoria estética eu me encontro. Não é essa a pergunta. Aquele jovenzinho, lá de 2006, ainda não tinha aprendido que essas categorizações são frutos, essas categorias estéticas são frutos de processos naturais de amadurecimento musical. Mas, pois bem, eu vou te contar agora a segunda história, a segunda história. Então, eu havia já terminado a minha graduação, já tinha me libertado desse desejo de pertencer a alguma categoria. Eu já estava no mestrado, não tinha concluído, mas já estava cursando o mestrado. E houve um curso de composição nos Estados Unidos
numa cidadezinha perto de Chicago, numa universidade chamada Notre Dame, e nós passávamos assim 3 dias com um compositor A, aí mais 3 dias com outro, mais 3 dias com outro, e aí vinha uma dúzia de professores, né, de compositores, e a gente ficava 3 dias com cada um deles, né, tendo aulas tanto individuais quanto em grupo, e ouvindo palestras. Era um negócio assim intensivo, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, e foi muito legal. Aliás, existe até hoje esse curso, né? E existem vários cursos, até deixo essa dica para os compositores que estão assim em fase inicial, até já em fase mais profissional, né? Com mais caminho. É sempre bom essa troca. Bom, e aí teve um desses professores que propôs essa conversa com a gente, o núcleo da minha música. E aí eu falei, caramba, o que será que ele vai falar aqui agora? O que é isso, núcleo da minha música? E aí eu falei assim, vou assistir, vamos ver o que ele vai dizer, vamos ver o que o professor vai dizer. De repente começa então o professor, né, a fazer a sua apresentação, mostrando suas composições, aquelas que ele estava compondo, né, naquele momento, assim, há alguns anos já compondo daquele jeito. E o professor, né, que estava ali expondo a sua obra, os seus conceitos, ele passeava por diversas estéticas. Eu falava, nossa, como assim o núcleo, né? Se é tão diferente assim uma música da outra, esteticamente falando. Umas eram música eletroacústica, outras eram músicas completamente acústicas, outras eram até músicas eletrônicas mesmo, né, manipuladas pelo computador e por softwares e tal. E aí ele falou, né, assim, qual é o núcleo da minha música? Ele deixou isso no ar, né? E aí, de repente, teve uma peça que era para 2 trompas. 2 trompas, mas era uma peça de manipulação sonora, né? Ou seja, era uma peça de música eletroacústica. E ele mostrou assim a partitura pra gente. E aí, quando eu vi a partitura, havia apenas 2 tipos de intervalos. E aí ele então revelou para nós, assim, nos revelou, né, que o núcleo, né, o que ele trabalhava, a música dele era baseada em 2 intervalos, né, ou nessas distâncias, que eu prefiro chamar assim, e em como poderia se desenvolver, né, a sua música a partir dessas simples distâncias. E quando aquele professor disse ou dizia isso, automaticamente ele estava assim rejeitando, num bom sentido, obviamente, outras construções, por exemplo, as construções de independência de vozes, por exemplo. Ele estava rejeitando também construções que tinham blocos de notas, de 3 ou mais notas, não necessariamente acordes, né? Porque não era música tonal. Podia ser blocos quartais, ou podem ser até acordes, mas ele estava evitando também esse tipo de aparição. Então, veja que era uma questão muito mais anterior, né? Anterior às questões estéticas, né? Inclusive e também anterior a questões de instrumentação, por exemplo, né? E esse clareamento das ideias daquele professor levou assim a música dele a um estado, né, de inventividade e de originalidade que eram claros para nós. Ou seja, ficou bem evidente para nós que se tratava de uma boa música, de uma música muito bem desenvolvida. E o argumento principal do professor era esse. Como estava
claro para ele qual era o núcleo, né? E aí no inglês, essa palavra é melhor no inglês porque é core, e o núcleo aqui tem a ver com mais de essência. Eu acho que no português a palavra núcleo tem apenas uma ideia de espacialidade, né? Mas eu quero que você pense nessa ideia, nessa palavra núcleo, como algo que gera, digamos assim, essência, né? Aquilo que faz brotar, nascer e percorrer pela obra a essência dela mesma, né? Então, ficou claro para nós, e o argumento principal do professor era esse. Quanto mais claro fosse para ele o núcleo, o core da música dele, mais próximo de uma obra original, repleta de inventividade, né, ele estaria. E aí perguntou pra gente, e vocês? Aí eu falei, nossa, cara, eu não sei, não sei, e aquilo ficou na minha cabeça, né? Depois eu bati um papo no particular com o professor, a gente teve algumas aulas, assim, apenas o aluno e o professor, tinha algumas sessões dessas particulares, onde a gente mostrava nossas músicas, e depois, pensando sobre isso, né, eu carreguei isso muito para mim na vida como compositor, e agora eu gostaria de pensar com você sobre essa palavra. Então, eu gostaria de pensar sobre o que não é o núcleo da minha música. E lembra que esse minha aqui não é o André, né? O minha é o compositor. Aí você pode se colocar, se você quiser aí. Eu quero pensar então com você agora o que não é o núcleo da minha música, para depois a gente tentar pensar no que é, né? E por fim a gente vai pensar como, né, buscar o núcleo da minha música. E aí, tá gostando desse episódio? Então, gostaria de convidar você a visitar o perfil do Compocast no Spotify, clicar nas estrelinhas ali debaixo da foto do perfil, avaliar o nosso episódio. Se você está assistindo pelo YouTube, eu peço a você que se inscreva no meu canal. Assim você ajuda a gente a chegar mais pessoas. Então não esquece, avalia a gente lá no Spotify e se inscreve no nosso canal no YouTube. Você também pode nos seguir no Instagram, @CompoCastOficial. A gente vai ficar muito feliz se você nos seguir e compartilhar os nossos conteúdos por lá. E se você quiser e puder, você pode nos apoiar financeiramente com qualquer quantia lá no apoia.se/Compocast e se tornar um apoiador desse canal. Assim você pode fazer perguntas e aí você vai ter acesso a episódios exclusivos onde eu respondo a essas perguntas. Obrigado! Bom, então o que não é o núcleo da minha música? Bom, não é um conceito estético. Lembra do professor que eu te falei, né? Eram apenas intervalos, certos intervalos que ele trabalhava e as estéticas mudavam, né? Não é uma questão de tem que ser música tonal, tem que ser música atonal, tem que ser construída a partir de mecanismos minimalistas. Não é isso. Então sabemos que o núcleo da nossa música enquanto compositores não tem a ver com a estética em si, né? Uma outra coisa é que também não tem a ver com essa ideia de sempre fazer a mesma música. Quer dizer, não tem ideia, não é a ideia, melhor dizendo, de ser algo repetitivo. Entende? Você lembra que
o argumento, né, é que ao acessar esse lugar de consciência, né, do núcleo da minha música, né, eu posso então ser mais original, né, e tentar ser mais inventivo, justamente porque a essência dessa música está mais clara. Isso obviamente vai costurar, assim, atravessar, né, o desenvolvimento da obra em si. Então, a outra coisa que não é essa questão de repetir uma música igual, né? Então, assim, não é o caso de gente que faz a mesma música sempre. O mesmo grupo de acordes. Não é isso, né? Então, não tem a ver com fazer a mesma música em si. Também não tem a ver com a mesma instrumentação, né? Tá tudo dentro dessa mesma ideia, né? De não ser a mesma música. Não é sempre a mesma instrumentação, você pode, enfim, mudar a sua instrumentação, né? A música pode ter letra, pode não ter letra, enfim. Então você entendeu o que não é o núcleo da minha música, não é um conceito estético, não é fazer sempre a mesma música, não é sempre apelar para a mesma instrumentação. E eu também diria, só para complementar, que não é apelar também para a mesma finalidade. Por exemplo, eu vou fazer agora uma música para cinema, né? Eu vou agora compor aqui um trecho que vai ser usado num filme X, né? Então, eu só posso fazer então uma música que tem essa finalidade, porque esse é o meu core, né, da minha música. Não, também não é isso, né? Também não é isso. Não tem a ver com uma finalidade exaustivamente sendo repetida, né? Pode ser música para cinema, pode ser música para só ouvir, né? Pode, enfim, a finalidade da música não precisa estar encerrada, né? Dentro de uma perspectiva única e singular para que o núcleo seja revelado. Não, também não é isso. Agora vamos então passar a perguntar então sobre o que é, né? O que é então, já que a gente falou o que não é, o que é? Bom, eu tenho apenas uma resposta para você. O núcleo da minha música precisa ser um fundamento musical. E esse conceito de fundamento musical é um conceito mais complexo mesmo, né? Mais difícil, porque você vai dizer assim, ora, alturas, né? As alturas, elas são um fundamento musical. Não, as alturas são um parâmetro, né, musical. As durações, o ritmo, isso aí, né, que a gente chama de ritmo, de durações, são parâmetros também musicais. Então, o fundamento, ele está depois, né, dos parâmetros. Os parâmetros são mais anteriores ao que é um fundamento musical. Por exemplo, intervalos, né? Então 3 ou 2 intervalos, né? Que não são compreendidos entre eles mais do que 2 notas. Por exemplo, esse é um fundamento musical. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui de fundamento musical. Você pode, por exemplo, decidir que a sua música ela será assim dinamicamente muito heterogênea em termos de ritmos, né, em termos de durações, né? Ela evitará a todo momento a repetição de ritmos. Esse é um fundamento musical. Por exemplo, você dizer que não há um ritmo repetido na sua música. A mesma coisa, não haverá uma altura repetida na sua música. Outro fundamento, né, musical, que seria,
todos os sons assim da minha música, todos os materiais que eu usarei, eles advêm, por exemplo, dos sons encontrados na natureza, né? Então, eu não uso sons que são produzidos por instrumentos musicais acústicos, né? Tipo piano, violão, trombone, né? Flauta, guitarra, eletroacústico no caso da guitarra, mas está valendo, né? O contrabaixo, né? Bateria. Quer dizer, eu só uso sons encontrados na natureza, né? Carro, talher caindo no chão, pessoa fechando portão, barulho do trânsito, barulho do rio, né? Barulho da árvore, barulho do vento, o som do vento. Enfim, é também um fundamento musical no que diz respeito a essa direção, né, tomada composicionalmente falando. Então acho que ficou claro para você o que é o núcleo da sua música. É um fundamento musical. Agora, a próxima pergunta é assim, como, né? Tá, mas como eu acesso, como eu sei, como eu conheço isso, né? Essa é uma boa pergunta. Eu daria a você, então, três respostas aqui agora, para que a gente conheça assim, o núcleo da nossa música. Bom, em primeiro lugar, é preciso experimentar, né? Isso não é uma dádiva, né? Digamos assim, sabe? Uma graça divina que transcende, né? a experiência do natural. Não. É algo que vem com a experimentação. E a gente olha para a experimentação com um olhar ainda muito infantil, né? Infantilizado, assim. Porque nas ciências duras, né, a coisa é menos infantilizada, porque quando a gente experimenta algo, né, e dá errado, né, isso é positivo, né? Porque é um caminho a não se tomar, né? No caso das ciências duras, né? Os experimentos da física, da química, enfim, da biologia e outras áreas a mais. No entanto, no caso musical, a gente experimenta e vai experimentando e não deu certo e não ficou bom e tá bom, já sei que não é por aqui. Então, não é possível, né, estabelecer um fundamento musical tão... algo que seja tão essencial, né, que forneça, né, DNA para a nossa música, né, imprima assim, uma marca tão registrada na nossa música. Não é possível acessar esse estado de consciência desse material sem a experimentação, né? Esse estado está atrelado a uma certa maturidade. Você precisa experimentar, né? A gente precisa fazer e ver quais são os resultados, né? Isso é uma das coisas mais incríveis que existe na graduação em composição, quando funciona, né? Porque a gente acaba tendo que escrever peças e a gente vê as coisas que deram errado. Eu vou te contar mais um caso aqui. Uma vez nós tivemos que escrever uma peça para quinteto de trompetes. E é difícil escrever para quinteto de trompetes, porque a extensão do instrumento não é tão grande. E nós éramos assim, na época também na graduação, muita coisa que eu pensava, né, ouvia na minha cabeça, não poderia ser reproduzido, porque era fisicamente impossível, né? Então, aquele concerto eu tive assim vontade de sair correndo depois, de tão assim ruim que ficou para mim a minha obra, não a execução, porque os músicos eram extraordinários, né? São músicos, né? De de primeira linha, né? Mas as coisas que eu escrevi não funcionavam, mas valeu a pena para a experiência, para aprender, né? Então, para acessar esse núcleo da minha música, eu preciso experimentar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu diria, você não pode ter preconcepções. Por exemplo, né, a dizer assim, nossa, uma música que usa ruídos é muito ruim. Nossa, esse pessoal da música
contemporânea, isso não é música, enfim, esse tipo, né, de preconceito, né, de preconcepção aqui, a ideia que a gente chega diante das músicas, a gente acaba eliminando possibilidades de experiências. E isso é ruim para o músico, né? Para o compositor, com certeza, e para o músico em geral, até para o intérprete, enfim, para a música em geral. Preconcepções, né, em relação a estéticas, a possibilidades composicionais, só estreitam, né, assim, subtraem da gente experiências, né, e são as experiências, o acúmulo de experiências que nos dá pé no chão para a gente dizer ou estabelecer um fundamento musical como núcleo, né, da nossa música. Eu diria a você, não seja preconceituoso com música alguma, nem aquela que você acha que é ruim, nem aquela que você acha que contribui para talvez assim, empobrecimento cultural das pessoas. Não tenha preconceito assim. Escute as coisas, experimente as coisas, né? Tenha o peito aberto para experiências, né? Para experimentações. É assim que você vai aprender, né? E dominar mais os espaços. Quando você aprende a pisar melhor no chão, né? Sendo que em alguns momentos haverá escorregões, a gente aprende a andar melhor. Primeiro passo seria então experimente. Segundo, não tenha preconcepções para não subtrair de você mesmo as experimentações. E terceiro e último lugar, eu diria, entenda que a gente muda, né, de núcleo. Assim, parece um contrassenso, né, com tudo que venho dizendo, mas vamos pegar, por exemplo, a vida do Stravinsky, né? Você vê fases muito distintas na vida e na obra do Stravinsky, né? E você vê esse conceito de núcleo, né, de core, de essência da música do Stravinsky, muito clara em pelo menos 3 fases, né, da vida dele. Você vê na obra dele em diferentes formações musicais, né, instrumentais, você vê esse núcleo assim aberto, assim presente dentro da obra do Stravinsky, por exemplo, né? Então não é a questão também de você eleger um fundamento musical e para sempre será assim. Claro que não, também não é isso. A questão é que quando nós encontramos isso, nós nos envolvemos com isso durante um tempo, porque é de verdade, né? É verdadeiro, né? É DNA, né? Só que a gente vai crescendo, né? Um compositor aos seus 30, 35 anos não é o mesmo aos 50, aos 60, né? O fundamento realmente vai mudar. E veja, o que está acontecendo? Ele está, na verdade, fazendo o quê? Experimentando, não é? Experimentando. Então eu diria que o núcleo da minha música é uma fase assim de maturidade de experiências que me permitem estacionar um tempo e, a partir de uma consciente, né, tomada de posição, né, de abraço assim, de um fundamento musical, explorar todas as possibilidades, né, deste fundamento que por mim foi eleito como núcleo da minha música. Normalmente, depois de algum tempo, obviamente, eu vou dar novos passos e encontrarei novos núcleos da minha música. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para falar por hoje. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado, você compositor, você músico, enfim. Eu espero que tenha te ajudado. E se você gostou, volte aqui na próxima terça. Toda terça a gente está junto aqui
no Compocast. E se você não gostou, também tá tudo bem, a gente toca pra frente e a vida é assim mesmo. Eu espero que você fique bem, que você experimente bastante. É isso, um grande abraço, até a próxima e tchau.